Boa noite, nobres vereadores, nobre vereadora, jurídico, funcionários. Hoje temos um visitante, o novo comandante da Polícia Militar, primeiro sargento Franco. Seja muito bem-vindo. A população que nos acompanha pelas redes sociais, declara aberta a 10ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Piraí do Sul, 23 de abril de 2024. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Eu gostaria de convidar o vereador Rogério Santos para fazer a leitura de um trecho bíblico. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustente desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme ao teu coração e cumpra todo o teu plano. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na sequência, por favor, nobre secretário, pode dar continuidade com a leitura da pauta. Boa noite a todos. Pauta da 10ª sessão ordinária 2024. Pequeno expediente. Leitura do texto bíblico. Uso da tribuna pelo senhor Amâncio Franco de Almeida, primeiro sargento. Ordem do dia. Apresentação da indicação. Indicação 39, 2024, vereador Rogério Torno. Indicação 40, 2024, vereador Jairo dos Santos. Então, hoje nós estamos recebendo o novo comandante aqui na Câmara Municipal, novo comandante do destacamento da Polícia Militar, o primeiro sargento Franco. Gostaria de pedir que a vice-presidente Silvia, vereadora Silvia, o acompanhe até a tribuna para que faça uso da palavra. Seja muito bem-vindo, comandante primeiro sargento Franco. É uma grande satisfação recebê-lo na Câmara Municipal de Piraí do Sul. Por favor, fique à vontade para fazer uso da palavra. Muito obrigado pela aceitação do convite. É com muita dedicação, muita honra e muita alegria que eu venho até Piraí do Sul. Depois de 20 anos de trecho na Polícia Militar, finalmente eu estou conseguindo trabalhar em casa. Essa vacância do comando se deu através do Jean Moreira, está indo fazer um curso de aperfeiçoamento. Esse curso eu já fiz há 2 anos atrás. Então, inclusive, para deixar bem claro, né, que o Jean não fez nada, eu também não fiz nada, foi só uma vacância e questões de, vamos dizer assim, logística humana mesmo, para que eu tenha vindo comandar Piraí do Sul. Quando o comandante da companhia me informou que eu viria, claro que fiquei muito feliz e cá estou. Já visitei o prefeito, já conversei com o Jairo, já tive contato com alguns amigos e agendei para esse dia, vim aqui me apresentar para os senhores e me colocar à disposição. O meu trabalho sempre foi pautado em isenção total, quando se fala em política. Trabalhei em várias cidades, comandei várias cidades, conforme o Pedro Dalcol já relatou lá numa entrevista breve. Eu sempre trabalhei do jeito correto e certo. Sempre cobrei bastante trabalho dos meus comandados, porque eu sempre fui como soldado e cabo muito dedicado. A minha ficha funcional, a minha carreira profissional fala por mim. Comandei Ventania, por último, Curiúva, Sapopema, Figueira, região de Telemaco-Borba, Tibagi. Então, se os senhores quiserem uma indicação pessoal, pode perguntar para essas cidades, para os prefeitos, para os vereadores de lá, eles vão falar melhor do meu trabalho. Aqui eu conheço a Mariana de vista, mais ou menos, né, de academia, eu acho, né? Mas você está sumida, inclusive. A Tassiana, minha colega de Jaguaraíva, de vários invernos e verões, a gente era adolescente. O doutor conhece Jaguaraíva também. Parelho eu conheço. E desculpe os demais por eu não ser de Piraí, eu não conheço, mais ou menos de vista. Mas eu já deixei meu telefone aqui, acho que para a Tassiana passar para os senhores, e estamos à disposição. Viemos aqui para trabalhar, ainda tenho pelo menos 4 a 5 anos para seguir na Polícia Militar, e estamos aqui à disposição
para trabalhar com os senhores, não para, né, mas no que puder ajudar a nossa comunidade. Não viemos aqui para esfolar ninguém, para judiar de ninguém na questão de multa, nada disso. A minha linhagem de trabalho é segurança pública. Se a gente puder orientar, a gente orienta. Se a pessoa não acatar a orientação, a gente vai, infelizmente, tendo que tomar outras medidas. Mas não viemos aqui para, vamos dizer assim, o termo bem claro, judiar do povo, não. Estou aberto a perguntas, sugestões, críticas construtivas e obrigado mais uma vez pela oportunidade. A palavra está aberta, nobres vereadores. Vereador Paraílio. Gostaria de, nobre presidente, demais vereadores, vereadoras, funcionários jurídicos e demais pessoas que nos acompanham pela rede social, queria só agradecer a vinda, dar boas-vindas ao nosso seu também município, né? Voltando de volta para casa aí. E queria parabenizar pelo trabalho, já tem nome bem cotado em toda a região. Isso para nós é uma grande satisfação. Parabéns pela atitude de orientação e não punição, desde que tenha os dados legais, né? A partir da hora que abusar da bondade, já colocou que será punido e com certeza punirá. Mas essa linha de conduta é uma linha muito, hoje para o povo que se encontra em situação difícil no dia a dia, né? Devido aos afazeres, o ganho pouco, enfim, a situação do país, as pessoas têm dificuldade. E quando tem uma pessoa para orientar e não só cobrar, isso é uma bondade muito grande. Parabéns e um bom trabalho para ti. Obrigado. Alguém mais? Vereador Edson. Só também seja bem-vindo e pode contar com a gente, que precisar da Câmara, nossa parte também, estamos aí, estamos juntos. O que a gente vai precisar muito de vocês, dos senhores que representam o povo, é justamente esse apoio. Em Curuva, por onde eu estive por 2 anos, eu vejo que aqui em Pirê até que não está tanto mais, eu acho que já foi feito um trabalho. Mas em Curuva, só dar um exemplo bem rápido, era a questão de motos. E, infelizmente, temos as pessoas que não fazem nada da vida e bagunçam, e tem as pessoas que trabalham, mas bagunçam também. E deles querem, às vezes, se escorar no trabalho para não serem punidos. O que, desculpe, não é o caso e não é algo que eu releve. Em Curuva, a gente fez um trabalho de orientar, primeiramente, principalmente as redes de fast food, né, de entrega, falando, ó, veja, fiscalize quem é o seu entregador, principalmente a parte de escapamento. A parte de PVA, licenciamento, que gera ônus, a gente sabe que é difícil, como dizem, a Receita Estadual que vem em Monte Blitz quiserem cobrar IPVA. Mas a parte do barulho incomoda bastante. E foi detectado em Curuva que o maior incômodo quem causava eram os próprios entregadores. E se escondiam, se escoravam, mas eu estou trabalhando. Mas o problema é que a moto 11h30 da noite, ou meia-noite, a moto do cara que está trabalhando incomoda igual a moto de quem não está trabalhando. Então a gente teve esse trabalho, eu tive um suporte muito bacana lá do Legislativo, porque eu fiz um trabalho eu avisei antes, eu orientei antes, uns acataram, outros acharam que era brincadeira, e depois teve lanche que ficou com a entrega atrasada, daí foram reclamar, estamos trabalhando, mas poxa, eu avisei, eu informei. Depois que a gente começou a cobrar, daí quando você pega a moto com escapamento alterado, daí você vai ver tudo, inclusive pendências administrativas, habilitado ou não habilitado. É nessa linha que eu peço ajuda para os senhores. Como eu disse, eu não vim aqui para esfolar ninguém, para montar blitz e prender ninguém. Eu vim aqui para trabalhar e orientar. Só que uma vez orientado e não acato, a gente parte para um nível maior de, como vamos dizer assim, repressão. Então eu conto nesse apoio, principalmente com os senhores, da parte de trânsito, para a gente, vamos dizer, deixar uma Piraí melhor e mais calma, mais pacata. Vereador Rogério Torno. Boa noite, sargento. Rogério Torno, sou vereadora Piraí, 3º mandato já. E desejo ao senhor um bom comando, né, que o senhor seja feliz aí no seu comando. Eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito da patrulha rural, se o senhor continuará, o senhor que comanda, o senhor que vai continuar com as patrulhas, como que o senhor já tem uma ideia de como que o senhor vai proceder com relação às patrulhas? Obrigado pela pergunta. Hoje, inclusive, tivemos patrulha rural na cidade.
O senhor falou, já me adiantou o meu assunto aqui. Eu fico à disposição, os senhores que conhecem melhor que eu a área rural. Eu moro aqui desde 2013. Sempre morei em Piraí, eu moro desde 2013. Então, até que eu conheço bastante gente, uma área rural meio superficial. E conforme chega a demanda para os senhores, por favor, me passem, porque geralmente toda terça ou toda quinta tem a patrulha rural exclusiva, que vem de fora, e eles chegam em mim e perguntam: sargento, qual que é a área que nós podemos patrulhar hoje? Hoje, por exemplo, eu pedi para eles deslocarem até o Piraí-Mirim. A patrulha rural foi das 13 às 19 hoje. Mas estamos abertos, conforme o senhor falou, às vezes chega uma demanda da comunidade do lado de cá, que é Fundão da Vassoura, ou de outros cantos que eu não conheço ainda. Me manda no WhatsApp: sargento, semana que vem, se puder fazer uma patrulha rural para o lado de cá, está tendo isso, está tendo aquilo, pega informação com a comunidade. Está tendo uma moto assim, sondando as propriedades, tem um caminhão assado, tem um carro assim. A gente precisa de informação, a gente trabalha com informação. E ajuda bastante. E traz uma demanda para mim, que dentro das possibilidades, é claro que a gente vai atender. Mas a patrulha rural continua assim, toda semana, ou terça ou quinta, e quem sabe até melhore para 2 vezes na semana. Tem uma equipe, inclusive, só de patrulha rural. E a outra patrulha rural que é feito por equipes de extra jornada. Daí. Mas toda semana tem sim. Fico só no aguardo das demandas, conforme os senhores forem. Vocês se organizam, né? Uma vez de cada, de pedir a localidade, a gente faz o atendimento, sim. Obrigado. Só mais uma, com respeito à zona rural. A gente está tendo bastante BOzinho na zona rural, né? E tem um WhatsApp que o pessoal pode entrar em contato, alguma coisa assim que seja mais... Porque ligação muitas vezes não funciona na zona rural. A Polícia Militar não dispõe de WhatsApp. O que a gente tem é um celular da viatura, que não tem o aplicativo. Mesmo porque o aparelho é bem, como diz, bem antigo. Mas a gente tem o número do celular. E para estar em fins de finalização já, é para ter uma central em Castro, onde o 190 vai cair sempre lá. Então sempre vai ter alguém para atender e para demandar. Vai ter uma central do 90 lá que vai atender toda a região. Então alguém liga daquele Piraí, cai em Castro, e Castro reporta para a equipe de serviço através desse novo sistema que a gente utiliza, que é o SAD com o celular. Mas ou o WhatsApp a gente não dispõe. Eu posso deixar depois aqui, se não tem ainda, o número do celular da viatura, que daí liga o 90, ninguém vai atender, porque geralmente eles estão na rua, quando eu não estou lá, e daí liga no celular. Pois é, que muitas vezes na zona rural é mais, muitos locais não pegam, é mais o WhatsApp, a ligação do WhatsApp, a maioria, e hoje Wi-Fi todo mundo tem. Então seria uma sugestão para o futuro? É que eu não posso, quer dizer, nós, a Polícia Militar, como é que eu posso dizer para o senhor? Não tem como eu pedir para as equipes de serviço adquirir um telefone celular para atender o povo. Só se, não estou aqui pedindo, a não ser que os senhores forneçam um aparelho com um aplicativo. Eu não sei se isso já foi ideado antes. Em Curiúva tinha, em Ventania que eu trabalhava tinha, aqui não tem. E eu não posso obrigar o policial a comprar o aparelho e baixar o aplicativo, porque isso daí, vamos dizer assim, não está no regramento dele. Se for fornecido, a gente pode utilizar, claro, mas não nós comprarmos isso do nosso bolso. É isso que eu quero dizer para o senhor. Não, vamos tentar agilizar, né? Ajuda, né? Se disponibilizar a ferramenta, a gente utiliza sim. Obrigado. Professor Valentim. Boa noite, Sargento Franco. Seja muito bem-vindo ao nosso meio. Eu sou o vereador Valentim, professor Valentim, né, conhecido como professor Valentim aí na cidade. E eu também gostaria de parabenizar e dizer que estou de pleno acordo com a sua forma de agir. Eu acho que primeiro tem que se oportunizar, né, a pessoa de se corrigir, né? Depois, se isso não for acatado, então outros meios terão que ser aplicados, né? E eu adoto essa sua filosofia também em sala de aula. Eu dificilmente mando um aluno para a direção, sabe, para outras instâncias. Primeiro, quando alguma coisa algo não está correto, eu tento primeiro resolver com conversa, que a finalidade é corrigir, né, a pessoa, para que as coisas andem melhor.
Então, eu quero lhe parabenizar por essa sua maneira de pensar, de agir. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, né? E não só eu, acredito que todos nós estamos aqui à sua disposição, né, no que o senhor precisar. E, mais uma vez, seja bem-vindo e que Deus abençoe o seu trabalho, né, em toda a cidade, para toda a população. Mais alguma colocação? Vereador Rogério Santos. Boa noite, sargento. Boa noite. Uma pergunta a respeito, sim, uma das preocupações nossa é quanto às nossas crianças. A questão, assim, desses itinerantes, que tem muitos no município, né? Algumas pessoas com bebidas alcoólicas nas praças, pontos de ônibus, alguns locais da cidade. A polícia pode fazer alguma coisa em relação a isso? E o que seria feito, talvez? Bom, o crime de embriaguez em via pública ele já não existe mais, assim como outros. Nós precisamos de uma legislação específica. Eu não sei até que ponto é viável, né? Eu entendo perfeitamente, eu não sou político, não tenho pretensões políticas, mas eu entendo de política. Eu sei o quanto às vezes é sensível, neste ano político, vocês quererem elaborar uma lei que pode usar de arma para opositores dos senhores. Opositores, eu digo vereador mesmo. Então, às vezes, você está buscando uma reeleição, você propõe uma lei que você vai cerçar o direito de vir numa praça e tomar uma cerveja com um cooler. O teu opositor que quer ser candidato, ele vai atacar esse público, vai ser atingido. Então, eu não sei a qual que é a viabilidade de vocês bolarem uma lei deste tamanho, que é complexo. Porque hoje em dia está difícil para nós policiais trabalharmos. Está chegando aí as câmeras, onde o cidadão não é proibido ele sentar nessa praça aqui com um cooler e tomar uma cerveja. O problema nosso é cultural, desse cara levantar e deixar as latas sujas. Mas esse não tem o que fazer. Tem pessoas que lá levam o lixo, tem pessoas que deixam. Tem pessoas que sabem beber e se portar, e tem pessoas que não sabem se portar, nem são. Então, é um assunto muito delicado para nós. Chegar do nada numa praça aqui, onde tem câmeras, você pode, no intuito de inibir alguma coisa, você gerar uma ocorrência. Você vai abordar o cidadão, mas eu não estou fazendo nada, estou sentado bebendo. Tá, é o malandrão lá conhecido, mas se ele não estiver fazendo nada, a gente não pode cometer em abuso da autoridade. E os policiais hoje estão muito com as mãos atadas e com medo, porque depois, quando estoura um IPM, ele fica sozinho. As redes sociais o massacram, eu já passei por isso inúmeras vezes. E a gente fica sozinho. Então, se não tiver uma lei para embasar a nossa ação, para proibir alguém consumir bebida alcoólica numa praça, não tem o que muito ser feito. Mas, como trazendo para uma realidade maior, está tramitando a lei que é para liberar o uso da maconha. Vocês acham que é viável proibir alguém de tomar uma cerveja na praça? Tipo, a gente tem que só conscientizar. Eu não sei, sinceramente, eu não sei até que ponto é viável uma lei dessa e num ano político ainda. Outra pergunta que o senhor fez é dos itinerantes. Itinerantes perguntou, né? Então, eu assumi quinta-feira aqui. Então, eu estou com a minha mesa cheia de papel ainda, de demandas anteriores. Eu vejo que tem 5 ou 6, até senhores já de idade ali. O que acontece? Se eu fosse um andante, eu vim para Pereira do Sul. Mas isso tem que alinhar com a prefeitura, não estou aqui para criticar nada, e eu entendo a parte social. Só que enquanto a nossa cidade, eu posso falar nossa agora, estiver oferecendo para essas pessoas, eu não estou falando que elas não merecem, mas aqui eles ganham marmita, eles têm... Gente, se eu sou andante, eu vou vir para cá. Em Ventania, por exemplo, que eu comandei, qual que é a ideia que eu dei na época para o Eli? Compra, dá passagem para esse povo. Eles têm aqui, a gente aborda, da onde? É só ir tal lugar. Vai na ação social, pega passagem e vai embora. É mais barato, às vezes, se dar uma passagem de vez em quando que todo dia pagar marmita. A não ser que eu seja um empresário que esteja pagando. Mas as pessoas ficam. E daí que acontece? Hoje eu contei 5 ali, eu acho. Eles não fazem, até onde eu sei, eles não fazem mal para ninguém, mas estão ali causando, talvez, porque daí a praça, ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu só estou dizendo que eu, como pai, com 2 crianças, eu não tenho um pai de família com 2, 3 crianças, ou uma mãe, vir num domingo na praça e ver 5 pessoas daquele jeito ali, ela não vai vir na praça. E daqui a pouco a nossa praça, o nosso espaço público está virando eu não vou falar um entulho, mas pessoas assim, de itinerantes que vêm, mas a cidade acolhe. E não tem o que fazer com essas pessoas, não tem, né? Então, talvez a gente tenha que fazer um trabalho junto com a ação social, lógico, não é para abandonar ninguém, para massacrar ninguém,
Mas essa política também de acolher sem ter onde deixá-los, daqui a pouco nós vamos estar com 10, 15 aqui, almoçando todo dia, jantando todo dia, e nós não temos o que fazer. Mas a Polícia Militar, o que a gente faz? Qual que é a minha ideia? Antes dessas pessoas se cadastrarem, então, para pegar uma Marmitex, fazer um centro de triagem para eles e passar para nós, ou para mim, o doutor já está mais assoberbado de serviço que eu, mas faz um centro de triagem para essas pessoas se cadastrarem, para a gente não ver se a gente não está aqui acolhendo o bandido. Se o bandido. Hoje foi abordado 2. Você não dá nada para o cara puxou 14 anos de cadeia. 157, roubo, homicídio, está na nossa cidade, está livre. Daqui a pouco ele se junta com os caras ali. E os tiozinhos que só tomam o corotinho deles, que o corote ficou caro também agora, né? Só toma a pinguinha deles, entra um cara desse e já começa. Então nós temos que tomar cuidado. O que dá para a gente conversar com os setores da ação social é fazer uma triagem, pegar nome, não tem nome, então vai na polícia, faz um BO que você perdeu o documento para a gente ver quem que é. Em Ventania a gente pegou pelo menos uma meia dúzia com mandado de prisão. Que chega na cidade, quietinho, pede, cara de coitadinho, porque como a gente fala, né, o doutor aqui, advogado, sabe bem. O cara, a hora que está assaltando, a gente vai pegar ele na selva, ele é um. A hora que ele senta na frente do juiz e promotora, ele é outro. Esses caras são assim. Quando você aborda aqui, está todo mundo olhando, são um. Mas a hora que ele está à noite, sem ninguém olhando e entra na sua casa, eles são outra pessoa. Isso eu garanto para vocês. Então, esse cuidado dá para ser feito assim. O cara pede uma Marmitex, faz uma triagem antes. Fala com o pessoal da ação social, que eu vou até para visitar eles, para fazer essa triagem, cadastrar essas pessoas, para a gente pelo menos saber com quem que a gente está ajudando aqui. Sargento, tem uma lei 1704/2009, se não me engano, que está em vigor. Ela proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, logradouros públicos e dá outras providências. Ela está em vigor ainda, né? Qual que é a punição dela? Olha, qual que é a punição dela? Se tiver alguma denúncia, daí para a polícia ter que averiguar, né? Se realmente... É que assim, a gente precisa da lei da punição. Eu trabalhei numa cidade, que eu não vou citar o nome, que tinha uma punição para foguete. Tinha lei que não podia soltar foguete, mas não tinha punição. Que nem a lei não pode beber em via pública. A gente pega o cara bebendo em via pública, encaminha para a delegacia. Daí chega lá, o delegado vai enquadrar como, se a lei não... tem que ver qual é o enquadramento da lei. Isso pode ser regulamentado por decreto pelo prefeito, doutor Júlio? Boa noite, Franco. É sempre um prazer ver você aqui, mais prazeroso ainda. A questão é a seguinte: a política penal, tá? Ela não pode ser tratada por lei municipal. Então, a criação de tipos penais, a criação de sanção, a sanção pode ser administrativa, certo? Que daí passa pela questão do poder de polícia do município de multar, que é uma coisa possível, mas quem tem que estar regulamentado. Então, agora, sanção com outra característica, outro teor, que tenha, por exemplo, conotação penal, daí escapa da competência municipal, porque a legislação penal é só competência da União. Então, a gente não pode criar, numa lei municipal, uma sanção que seja diferente, por exemplo, estou dando multa como exemplo, tem outras, mas multa. Se é um comerciante, por exemplo, por hipótese, pode ter como sanção cassação do alvará. Não, então, são situações assim. Não, a minha dúvida é a seguinte, que eu leio primeiro bem superficial com o que eu aprendi na polícia. Com base nessa lei, então o cara está ali bebendo na praça, a polícia chega em quadra e flagra, está lá com o cooler bebendo, lata de cerveja na mão. Eu faço o BO e levo ele para onde e qual que é a sanção que ele vai ter. É isso que eu preciso saber. Para eu não cometer abuso de autoridade. O comerciante não pode vender, por exemplo, tem, sei lá, algum rochinha aqui do lado. Ele vende chopp, vende cerveja. Pelo que está escrito na lei, ele não pode vender, então, desculpe, que você leu ela bem na forma superficial. Que comerciante não pode vender, não pode, eu não entendi, então não pode ter comércio de bebida alcoólica em Piraí. É isso que eu queria ver na lei. O que diz a lei? Se você puder ler de volta para mim. Altera, acrescenta dispositivo à lei municipal,
disciplinando a comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em estabelecimentos comerciais, em logradouros públicos e da outras providências. É uma lei que está disciplinando o consumo, o comércio, entendi. Ela só fala isso. Daí então, se você puder me mandar para eu ver o que é essa doutrinação, o que ela está disciplinando, até que horas pode vender. Lógico, para menor não pode vender. Mas, por exemplo, até que horas pode vender, pode consumir na praça. Que a gente vê aqui domingo, e não é aqui, é todo lugar. Vem com o coolerzinho, senta e consome a bebidinha dele. Em Curitiba tinha um bendito, quem conhece Curitiba, tem um abençoado escadão lá. Domingo é cheio, mas que nem eu falei, mas a gente vai chegar lá, Curitiba é pequeno, igual Piraí. A polícia vai lá. É fácil chegar e tirar, lógico que é fácil, mas esse pessoal vai para onde? O cara que trabalha, lógico, vai ter 4 meia dúzia de desculpe, vagabundo, mas e a pessoa que quer sentar lá e ver como é que faz? Para onde que ela vai? Tipo, aqui Piraí tem a Parque das Brotas, tem várias, mas é uma ação muito sensível para nós, que quem se coloca nessa situação difícil somos nós, policiais. E, infelizmente, o policial, como diz, não considero, mas por ser humano, eu tenho medo daquele policial que um dia esteja num dia ruim e acaba cometendo uma injustiça com a pessoa errada na hora errada. Então, essa lei é muito sensível. Então, só fazendo uma explanação com relação à dúvida, essa lei ela é voltada mais para o comércio, certo? E daí ela fala assim, olha, também é proibido o consumo. Mas proibido o consumo, e daí, como bem diz você, sargento, não tem previsão de sanção. Porque a sanção está relacionada com aquele que comercializar contrariando a lei. Daí, tanto que fala, aplicação de multa, é uma das sanções que tem, mas para quem comercializa e não para quem consome. Não tem nessa lei, a lei aqui com relação a consumo, ela é meramente formal. Nesse ponto, inclusive, dá para dizer que ela é ineficaz. É uma lei que formalmente existe, mas como não prevê sanção, não acontece nada. Na realidade, ela está mais relacionada, inclusive, com os locais. Porque ela fala, logradouros públicos, daí enumera. O que é logradouro? É rua, é praça, é avenida, enfim. Então ela fala assim, nesses locais não pode. E alguns locais pode ser o poder público autorizar. E se tiver um evento público, pode, mas daí são exceções para o comércio nesses locais. Então, em princípio, aqui fala que não pode comercializar em logradouro público, mas está permitido a venda em estabelecimentos privados. Mas com relação ao consumo, fala que também não pode, mas não tem previsão de sanção e daí ela é ineficaz. Eu analiso muito, assim, eu sou muito, apesar de eu ter essa cara, mas eu vejo muito, assim, às vezes, o social. Por exemplo, temos uma praça aqui, não pode vender cerveja aqui. Mas até um dia que está a nossa carreta furacão abençoada, né? Pô, um dia de evento. Pô, daí, agora para e pensem comigo. Daí vem aquela tiazinha, que vai aproveitar o momento de cheio de criança e desce com um carrinho aqui, com água, refrigerante e até uma cervejinha para os pais. Cara, eu não tenho coragem de vir aqui e tirar essa mulher daqui, meu. Mas já aconteceu em cidade de comerciante ligar para nós e eu falar, não vou, cara, quer ir no Ministério Público à vontade. É muito sensível essa lei, gente. É muito difícil para ano político. Eu estou aqui para cumprir, mas eu acho inviável a gente tomar esse tema nesse momento, esperar passar, ver quem ganha, quem fica, podemos retomar daí. Mas o que eu posso fazer é melhorar o patrulhamento, uma prevenção. Podemos pensar em placas, colocando que é proibido beber, mas não colocamos sanção na praça. E a gente, dentro das possibilidades, a gente fiscaliza, né? Pedindo, solicitando que se retirem, que não bebam. Vai ser meio superficial, mas pode ajudar. Quanto ao horário de funcionamento dos comércios, a gente sempre está fazendo uma ação ou outra AIF, mas também eu acho muito sensível também inibir o comerciante de vender. Acho que tem umas 3 ou 4 distribuidoras aqui que são 24 horas, né? Apesar que elas ficam fechadas e se atende. É uma ação muito pouco popular você inibir o pessoal de tomar sua cerveja e começar a cobrar muito horário. Eu acho que dá para a gente bater em horário para o estabelecimento fechar. Como eles fecham, né? Eu parei de beber um tempo já, mas eu era um frequentador assíduo da noite piraiense. E a gente ficava no Rochinha até 4 horas da manhã, fechado lá dentro. Não incomodava ninguém, mas estava lá. Em tese, um policial graduado estava fora da lei. Mas eu acho um tema difícil de a gente dominar que eu digo dar conta.
mas dá para controlar e manter controlado. Eu vejo Piraí do Sul, eu moro aqui, agora estou trabalhando, tenho acesso a dados, eu não vejo aqui uma cidade violenta. Eu acho ela até mais calma que Curiúva. Eu acho o pessoal aqui mais cultural que Curiúva, sem desmerecer eles lá. Então aqui eu não acho uma cidade difícil de comandar, eu acho que não vamos ter problema. E para acalmá-los, os fervinhos que acontece aqui, acontece pior em outros locais. Eu vou dar um exemplo, infelizmente, do homicídio que teve semana passada. Eu não estava no comando ainda, mas eu também não ia evitar. E se a SWAT estivesse aqui, também não ia evitar. Porque foi uma situação não de crime, foi uma situação passional, envolvendo pensão, ex-cunhado, ex-mulher, que vai, como diz até onde ficou sabendo, foi cobrado no lugar errado, o outro não gostou, o outro tomou as dores e acabou no que deu. Tivesse a SWAT, os CIOs, choque, BOP aqui, teria acontecido igual. Infelizmente, é algo que foge do controle. O que a gente pode coibir, muito muvuca na praça, a gente passa, olha, opa, parece que pode dar um probleminha aqui, a viatura para, fica aqui, para dar aquela acalmada. Isso eu posso prometer e me dedicar. Outras coisas fogem do nosso controle. Temos um problema de furto aqui bastante. Nós temos 9 autores devidamente identificados. Todos foram presos já, mais de uma vez. Por que estão soltos? Porque é para estar solto. Porque o juiz, quando solta, ele embasa. Foge de mim daí. Ontem teve uma situação, hoje teve outras 2 situações com o mesmo cara. Está correndo lá da justiça, o mandado de prisão dele de novo, para ser preso de novo. E a roda do dinheiro não pode parar, né? A polícia prende, o delegado atua, o advogado solta, vamos lá, vamos girar o dinheiro. Brincadeira à parte, mas é assim, gente. E às vezes a comunidade cobra de nós algo que não está de nós. Tem polícia que fica brava com o advogado. Eu falo, viu, o advogado está trabalhando, meu amigo. E nós estamos aqui para aprender. Tem um desenho que fala, da minha época, tá é o cão que cuida das ovelhas e o lobo. Eles vão junto, o desenho mostra eles indo junto no desenho, eles batem o cartão, dão as mãos, o lobo fica na pedra e o coiote vai para o mato. Eles ficam o dia inteiro, o coiote tentando pegar a ovelha e o cão defendendo. Dá um horário, apita o negocinho, eles vão os dois juntos almoçar, sentam, almoçam, dá hora, vai. 5h30 acaba o expediente, eles dão as mãos, o coiote vai descansar e o cachorro vai para casa. No outro dia a mesma coisa, é isso que eu falo. É assim. E os senhores legisladores, vocês sabem, melhor que eu. Todo ano, todo mês entra uma demanda e vai aquele círculo vicioso. E é assim que funciona. Então, eu sei dos furtos, a gente está trabalhando junto com o Jairo, tive uma reunião com ele já, mas foge um pouco do nosso poder. Assim. Se eu pudesse, eu já estava tudo ladrão preso, mas não é assim que funciona. Eu tenho certeza, se pudesse ali permitisse, Piraí estava voando. Mas vocês sabem melhor que ninguém que, infelizmente, não é assim. Vocês dependem, às vezes, de mãos que não são as suas, canetas que não são as nossas. E, às vezes, tem boa vontade interna mesmo, né? Que eu digo, às vezes, o senhor pensa diferente, o senhor pensa diferente. Então, é assim. E nós temos que só conviver bem com isso e tentar fazer o melhor. Mais alguma colocação? Em relação à praça, né, o pessoal fica na praça e tal, não tem problema, eu vejo que não tem problema, se não estiver incomodando, né, comandante? Quando entra já a questão da perturbação, do sossego, aí já é diferente. Outra diferente. Né? É a mesma coisa em questão aos bares. Estou rouca. Em questão aos bares. O bar está funcionando, fechou, está todo mundo lá dentro, quietinho, não está incomodando, não tem problema. Mas acontece algumas vezes da gente receber reclamações de bares que a população ao redor não consegue dormir, descansar, tem que trabalhar no outro dia. Aí entra na perturbação e sossego, que pode ser ligado para a polícia vai tomar providência, certo? Sim, e a gente pode, eu não sei se tem, mas em Tibagi, eu trabalhei lá, foi criada uma lei municipal, que o estabelecimento fora do horário, tinha os dias, a polícia militar passava e constatava, está aberto ou pessoas dentro, funcionando. Bastava um boletim de ocorrência, eu mesmo encaminhava em dia útil para tributação e esse estabelecimento era multado no alvará. Pagava na hora, não, mas todo ano ele tem que renovar o alvará. Na hora de renovar o alvará, estava lá a multa dele. Não era uma multa pesada, mas ninguém gostava de pagar e adiantava bastante. É só uma ideia também, caso vocês queiram trabalhar sobre isso. Isso não é uma ação tão impopular, porque daí é o comerciante. Tem comerciante que respeita muito, e a gente sabe que tem uns locais aí, que até os próprios me falaram que eles não são muito de respeitar, porque às vezes estão meio longe,
a comunidade tem medo às vezes de denunciar, não chega para nós, chega, né, para vocês, mas eu deixei aqui, pode me passar as demandas, conforme for a minha oportunidade, a gente vai resolvendo, mas é uma cera também. Os bares, sim, dá para criar uma lei e multar, porque todo ano eles têm que renovar o alvará. E nós, todo mês, a gente é feito uma AIFO. Por exemplo, esse bar que teve denúncia e fez o BO, já é um alvo para nós ir na AIFO ver alvará. Eu acho que vai ter essa semana, ou outra semana, não sei, vai ter uma AIFO. Vai tributação, vai vigilância sanitária. Se ele não renovar o alvará, o bar é fechado. Se ele não obedecer, né, os critérios da lei que ele se enquadrou, ele é fechado. Aí, se ele vai ficar sem ter como prover a família dele, a culpa é só dele, daí, porque ele que desrespeitou a lei, foi avisado. É só uma ideia. Vereador Carlinhos. Boa noite. Boa noite. Sobre ao domingo, a praça é cheia de gente, sabe, né? É normal. Só que na hora da missa, às 19 horas, eles som alto, né? Tem pessoal que tem aquele som alto e daí atrapalha o horário da missa, né? Então, o pessoal que está na igreja, que ele não ouve bem o que o padre fala devido ao som muito alto aqui na praça. Então, esse é um incômodo, né? Como é que eu vou dizer para o senhor? A gente precisa vamos dizer assim, do apoio do cidadão. Porque a polícia vem. Ele vê a polícia vindo. Eles têm olheiros, vamos dizer assim. Eles não estão sozinhos. Estão em 3, 4. A polícia está vindo, baixa o som. Então, a polícia não constata. O que a gente precisa é alguém para falar assim, ó, é o carro tal, a placa tal. Daí a polícia chega e toma providência. Obrigado. Para a gente embasar o BO. Porque se a gente agir, apesar de ter as câmeras, né, e essas câmeras, que com certeza foi um trabalho conjunto, ela inibe muito e nos auxilia muito para identificar muita coisa errada. Então, o que a gente precisa, às vezes, é só de uma parcelinha da comunidade para passar para nós. Tem uma moto aqui empinando 3 Santos. Poxa, pegue pelo menos a cor da moto, a cor do capacete. O cara não vai ter tantos capacetes assim. Porque se a gente não pega ele empinando, a gente pega ele andando na cidade, bem de boa. Daí a gente pega ele e fiscaliza ele. Não vamos poder multar pela farra da semana passada, mas vamos ver se essa moto está certa. Se não está certa, a gente já prende a moto dele, já deixa ele sem moto. E fala para ele. Você pensa que a gente não sabe que você está fazendo isso, cara? Ele já fica esperto. É um meio de trabalhar. Só que a gente precisa, às vezes, um pouquinho. Então, vocês estão perto da comunidade, pode falar para elas confiar na gente. Ou, se ela não confia na gente, e eu entendo o medo, passa para vocês são o elo para passar para mim. Por isso que eu vim aqui. Temos quantos municípios aqui? 20 mil? Vocês representam esses 20 mil. Então, passa para o senhor a demanda, o senhor passa para mim. Ó, senhor, na comunidade tal, não precisa nem falar nome, dona Maria, não. O pessoal que tem uma moto assim, placa assada. Opa, vamos ver essa moto aí. É isso que a gente precisa. Trabalhar junto. Obrigado. Nada. Da igreja, domingo já começamos a tentar melhorar isso daí. Porque eu venho na missa, às vezes no domingo, prefiro ir de manhã nas brotas. Mas eu já sofri com isso também. Vereadora Silvia. Sargento Franco, desejo boa sorte, boas-vindas, que bom, né, que agora está aqui, já faz um tempo. Eu o conheço, o senhor não, mas eu me lembro do senhor. E, né, que a gente possa contar com o senhor, como nós também, né, quando a gente precisar. E uma das coisas que foi importante que o senhor comentou, esses tempos atrás eu conversei com o Dr. Jairo, no delegado, sobre esses itinerantes. Como você mesmo falou, aqui na praça tem vários, e tem alguns que são nossos itinerantes, eles são daqui, eles têm família e tudo, mas é aquele problema crônico, né, que eles têm os problemas de alcoolismo e não voltam para as casas, e o município realmente ele fornece o almoço para eles, né. Mas, quando eu comentei com o Dr. Jairo esses tempos, com relação a um dos itinerantes, que ele ficava muito tempo, ficou meses em frente ao Fanelli e ao Isabelle, e essa pessoa chegava a abordar e pegava nas pessoas e pedindo, o Dr. Jairo esteve lá em frente tanto de um mercado quanto o outro, e o que ele reportou foi bem isso que você acabou de falar, que quando ele conversou com a população, com os clientes dos mercados, a população disse assim, não tem problema, eles pedem e nós damos. Então, eles vão ficar aqui, porque enquanto nós estivermos dando, então eu falei assim, até uma vez, eu comentei na época era o Sargento Jean, dele
ter vindo aqui ou ir nas redes sociais e rádio para falar assim, né, a gente orientar que tem o CRAS, tem o CREAS, no CREAS vai fornecer a marmita, vai fornecer a passagem, tem um lugar para tomar banho, e eu estou falando desse itinerante que não é daqui. Porque daí é todo dia. Se a gente andar nas ruas aqui, ali, esses são os nossos conhecidos. Tá? O seu Ney César, o seu Caruncho. O seu Ney César foi uma das pessoas que, né, ele não representa perigo, mas, porém, fizeram uma maldade com ele, tacaram fogo na perna dele, né, por estar no meio desse pessoal, que eram pessoas de fora. Né? Então, tipo assim, sempre que puder ir fazer um trabalho orientando a população, né, que tem o lugar certo. Porque tem gente assim, não custa a gente dar um prato de comida, não, mas o pessoal pega e vai e dá dinheiro. Tudo bem, se a pessoa está lá na frente, mas tem o CRAS. Essa pessoa que eu estou falando, ele todos os dias ele ia lá no CREAS e o município fornece, como para todos esses, o valezinho para pegar uma marmita no Mineiro. Então, eu até brinco, eles passam bem melhor do que muitos aqui. E eles têm ainda aquele Bolsa Família, sei lá o que é no valor de R$600, a maioria deles, mas a população continua ajudando. Não, dá dó, coitadinho, e daí nisso eles estão morando aqui, né? Não saem daqui. Mas era isso, mas principalmente bem-vindo e boas-vindas para o senhor, e Deus abençoe que dê tudo certo aqui. Obrigada. É que esses itinerantes, eu estou acostumado com todas as cidades que eu comandei. O problema não são eles mesmo. É que eu, que sou policial militar, policial militar principalmente, e vocês mais ainda, nós somos vidraça, sempre vamos ser. E até a gente estiver no cargo, tem que aceitar. Eu falo, a gente tem que aceitar as pedradas e boa. A questão olha esses 4, 5 senhores, com o preconceito, a pessoa passa e não gosta, se sente mal. Daí liga para a polícia, tem uns caras que querem ficar pegando a gente. Daí a gente sabe que são essas pessoas. Daí a polícia não vai. Essa pessoa vai na rede social, fica esses bandidos aqui na praça, fica ninguém faz nada. Daí vai alguém embaixo, é verdade. Daí começa. 20, 30 engajamentos lá. Inflando. Mas são pessoas do bem. Só que temos, atrás dessas 20, 30, toda uma comunidade que apoia. Mas até lá, o vereador, polícia tomou pedrada. Então a gente tem que saber lidar com isso, porque, como a senhora falou, eles vão para o CAS, tomam banho, vão pegar a marmita. Mas aonde eles vão ficar? Na rua? Na praça? No canto? Na frente do Fanelli? Na frente aqui? E a comunidade, uns aceitam e outros não. E é onde dá esses embates. É onde eles reclamam. Em rede social, é onde eles cobram vocês, cobram a gente, cobram o Jairo, cobram o prefeito. Eles querem que a gente se livre. Como se fosse fácil, como se fosse justo, como se fosse correto, o que não é. Essa que é a questão dessas pessoas que a cidade cuida. Se são nossos filhos, daí a gente cuida. Temos que tomar cuidado só com os que vêm de fora, fazer essa triagem. Quer uma marmita? Não, vamos fazer uma triagem. Você é da onde? Não, você não é, como diz, você não é nosso, cara. Você vai almoçar hoje, vai tomar um banho, para onde você quer ir? Joga Oliva, está aqui tua passagem, tchau. Vamos ficar com a nossa meia dúzia aqui, só que é controlada, pelo menos. Eu penso assim, gente, mas, como disse, estou muito aberto à sugestão, sou muito acessível, é só uma questão, estamos aqui para debater. Mais alguém? Vereador Paraíba. Só mais algumas colocações. Já tenho reclamação de... Só que as pessoas, como acabou de colocar, muitas pessoas são inibidas de fazer a colocação a respeito de alguma pessoa, devido ao próprio medo. Mas eu já tenho recebido algumas informações de pessoas que alguns deles, não são todos e nem sei quem são, não posso julgá-los, mas tem uns que estão abusando da bondade e falando algumas besteiras para algumas senhoras. Pessoas que passam ao lado, fazem um pedido de alguma coisa, não tem, às vezes não quer dar e às vezes não tem mesmo, acaba levando uma palavra desagradável. Então, mas isso é uma situação muito complicada, porque aí vem a história, ninguém faz nada, os policiais não fazem nada. Não vê falar, a pessoa não vai reclamar e comprovar, como é que vai fazer? É a mesma situação do próprio comércio. O cara chega com o dinheiro, vai comprar, o comércio está para vender, acaba vendendo. O problema é das pessoas que vão depois curtir a pinga de que eles tomam, né?
Mas o comércio vende, não tem como segurar. As pessoas que estão ali, muitas vezes, são filhos do próprio, são natos do próprio lugar. As pessoas têm um pouquinho de obrigação de ajudar a cuidar, mas junto com ele vem algumas pessoas de fora tirando proveito, que acaba ficando da mesma maneira que estão os outros, né? Que vai te punir um, tem que punir todos, né? Não sabe quem que é o errado, na verdade. Eles estão reunidos, um fala besteira, não pode cobrar de todos. Os próprios companheiros não condenam aquele que está falando besteira. Então, para os policiais é uma situação totalmente complicada, e para as pessoas também, para os vereadores principalmente, porque a reclamação chega, mas quando pede, você vai fazer um relato, vai fazer um acompanhamento, vai mostrar a pessoa não quer ir. Aí você fica com as mãos amarradas, porque você não pode fazer uma colocação, julgar alguém. Hoje é complicado, é muito mais complicado antes de julgar alguém do que ser julgado, né? Porque vai lá, se você não provar, você é o réu. O policial prende, se for preciso até dar uns quengos, é condenado hoje. Se tiver câmera, não pode nem fazer isso. Se fizer, está complicado, né? Então, fica uma situação totalmente difícil de trabalhar. E as pessoas continuam aí, continuam vindo. Um pouco desumano, mas cada cidade tem a obrigação de cuidar do seu próprio. Então, de repente, dar uma carona, pegar uma Ferrari aí e cuidar ele para entrar e levar até um lugar mais distante seria... filho de um outro município, o pessoal do município dele que tem mais obrigação de aquilo que o sargento colocou. Ah, você é daqui? Não. Você está onde? Sou de tal lugar. Então, vou te ajudar a você chegar no teu lugar. Cuidados junto com os seus lá. Porque, do contrário, o vereador não tem culpa e os policiais também não têm culpa. Ninguém tem culpa da vida de cada um. E, de repente, nem o próprio que se encontra naquele estado não tem culpa. Temos só que resolver, mas ninguém tem culpa. Sobra para nós só o abacaxi. Então, como o comandante falou, a polícia trabalha, né, com fatos, com evidências. Então, se a pessoa está se sentindo incomodada, tem que procurar, tem que denunciar, tem que levar a situação, né, para a polícia, para que a polícia possa verificar e certamente vai ver o que pode ser feito, tomar as medidas cabíveis. Com certeza. E sempre dentro da lei pautado, né? De forma sensata. Exatamente. E a triagem, de fato, também concordo que seja bem benéfica, ajudará bastante para identificar o histórico do indivíduo, né? Sabendo o histórico do indivíduo, às vezes já é um fugitivo, aí já vai ser preso e evita de sair fazendo bagunça aí na cidade. Então, essa triagem ela é bem importante, acho que a gente deve sugerir para o Executivo, e esse trabalho em conjunto vai dar um resultado bom. Quer fazer mais alguma colocação, comandante? Não, acho que ficou bem claro aqui o mais importante é como que a gente pretende trabalhar. Sanei algumas dúvidas. Claro que pretendo terminar meus 4 anos e meio de polícia aqui em Pirei do Sul. Novamente estou à disposição, meu celular está à disposição. Eu vou passar para... Eu peguei o teu número e acabei não deu tempo de falar com você, mas eu passo para a Tassiana, passar para todos o celular da viatura. Fica aberta a ideia, Edson, de um aparelho melhor que possa ter um aplicativo lá para o atendimento da área rural, a situação de Wi-Fi, de WhatsApp. E é isso. O trabalho é dificultoso, mas nós vamos trabalhar e dentro do que for possível a gente vai resolver, vai atender. E, como diz, daqui a 20 anos vai ter os mesmos problemas ou problemas novos, mas não vão diminuir. Então, gostaríamos de agradecer pela presença, pelos esclarecimentos, a disponibilidade, que possamos aí estar reforçando aqui o nosso compromisso em manter e fortalecer a parceria de trabalho, né, entre os órgãos públicos, no sentido de intensificar as ações em busca de segurança pública, mantendo assim a ordem, a tranquilidade necessária, né, o bem-estar e a segurança da nossa população. A Câmara Municipal está à disposição sempre, está de portas abertas. Que Deus abençoe essa jornada e o que precisar de nós, estamos aí. Seja bem-vindo no nosso município. Meu muito obrigado novamente, boa noite, bom trabalho para vocês e que a nossa Piraí sempre para frente e avante. Valeu? Muito obrigado.
Ordem do dia. Apresentação das indicações. Indicação 39/2024. Indico o excelentíssimo senhor prefeito municipal que determina o setor competente da prefeitura municipal a construção de uma cobertura para ponto de ônibus na esquina da rua França Viana com a Joaquim Guerreiro, ao lado onde está instalada a câmara de monitoramento da prefeitura, e outro na saída do conjunto Primavera para a Avenida Nossa Senhora das Brotas. Justificativa. Este vereador foi procurado por moradores dessas localidades que solicitam uma cobertura para o ponto de ônibus, nos locais acima citados. Os locais especificados têm grande fluxo de trabalhadores e alunos, que usam esse meio de transporte para se locomoverem até seus trabalhos e escolas. Os mesmos ficam expostos ao sol e chuvas, causando grande aborrecimento a estes cidadãos. A construção dessa cobertura de ponto de ônibus vão amenizar e muito esse problema, promovendo maior conforto aos moradores que utilizam esses transportes. Pereira do Sul, 23 de abril de 2024. Rogério Correia Torno, vereador. Indicação 40/2024. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao setor competente da prefeitura municipal a manutenção da estrada da Remonta e na estrada da Fauna no Machadinho. Justificativa. Justifica-se a presente indicação para a realização da manutenção com colocação de materiais adequados nas estradas citadas. Pereira do Sul, 23 de abril de 2024, Jair dos Santos, vereador. As considerações... Vereadores inscritos. Considerações finais, vereador Rogério Torno e vereador Paraíba. Vereador Rogério Torno. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite à população piraense que nos assiste pela rede social. Hoje apresentei uma indicação solicitando ao prefeito a construção de cobertura para ponto de ônibus na esquina da rua França Viana com a Joaquim Guerreiro e outra na saída do conjunto Primavera para a Avenida Nossa Senhora das Brotas. Fui procurado por moradores dessas localidades que solicitaram uma cobertura para o ponto de ônibus. Os locais especificados têm grande fluxo de trabalhadores e alunos que usam o meio de transporte para se locomoverem até seus trabalhos e escolas. Os mesmos ficam expostos ao sol e chuva, causando grande aborrecimento a estes cidadãos. As construções dessas coberturas de pontos de ônibus vão amenizar e muito este problema, promovendo maior conforto aos moradores que utilizam estes transportes. Pereira do Sul, 23 de abril de 2024, Rogério Correia Torno, vereador. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado. Vereador Paraíba. Nobre presidente, só com as colocações, apenas eu não fiz a indicação, porque era no dia de ontem. Eu passei na rua, logo depois do cemitério, que desce até a linha, e a mesma se encontra em situações bem difíceis. Uma valeta de 2,5 palmos, portanto, cruzando ao meio da rua, apenas é uma só, que cruza, que está bem pesada, mas a estrada, mais estrada lá, porque ainda tem uma parte que desliga da cidade, logo depois do cemitério até a linha, ela tem aí aproximadamente uns 400 metros, mas ela se encontra em péssimas condições. E se de repente o secretário, o prefeito dá uma olhadinha até lá, se possível, o secretário dá uma melhorada, com certeza aquelas pessoas vão ficar bem agradecidas. A rua se encontra em péssimas condições mesmo. Obrigado. Gostaria de compartilhar com os nobres vereadores hoje uma alegria que eu senti quando passei pelo prédio que era para ser a Câmara Municipal, o prédio lá em cima. Então, aquele prédio estava sendo depredado, estava feio,
A situação dele era lamentável, né? E a gente conseguiu fazer a transferência do prédio para o executivo, para que lá seja utilizado. Nós entendemos, em conjunto com os vereadores, que o prédio é um prédio grande para a Câmara e que vai comportar uma secretaria, por exemplo, a da Educação e Cultura, e dar muito mais utilidade. E o prefeito aceitou o desafio, então nós passamos o prédio, passamos o recurso que tinha, né, para ser utilizado lá na reforma desse prédio agora. E hoje eu passei por lá e ele já está limpo. A empresa já começou a trabalhar, está limpo, já está organizado, com visual diferente. A empresa já está trabalhando, já está tomando as providências para que logo possa estar sendo utilizado. Né, tem um auditório, que seria o plenário, um auditório grande, que vai ser utilizado pelas escolas, para as crianças assistirem teatro, para ter uma formatura, para ter palestras. Esses dias teve a palestra do autismo, que foi no Clube Piraiense, então lá vai ser um local que vai poder ser utilizado para todas essas atividades. Para a área da cultura também. Então, eu senti uma alegria muito grande em ver algo que estava parado, que estava se destruindo com o tempo, hoje, né, com uma nova vista, uma vista limpa, uma vista clara, e com a esperança de que logo, daqui a uns dias, vai ser devidamente utilizado pela população, como tem que ser. Então, quero compartilhar com os nobres vereadores, compartilhar com a população, que certamente está nos assistindo, que essa é mais uma vitória do povo piraiense. Na sequência, vereadores, só quero informar as comissões que os projetos, o Dr. Júlio já liberou, os projetos de abertura de crédito e superávit, amanhã já estão liberados para as comissões, o parecer jurídico. Na sequência, vereador Rogério, por vereadora, favor. Só dá licença, só complementando o que a senhora falou a respeito com certeza. Da Câmara. Eu acho que eu já falei isso aqui para os vereadores, e gostaria de parabenizar a todos os vereadores e a Câmara Municipal, porque foi uma ação, eu acho que muito importante para a população, a Câmara ter passado aquele prédio para a Prefeitura, que vai ser muito bem utilizado, vai, como a senhora mesma falou, para a Secretaria de Cultura, vai ter um espaço para formaturas, para palestras, e meus parabéns a todos os vereadores e esta Câmara Municipal que aprovou a entrega, né, a cessão daquele prédio para a Prefeitura. Junto com o recurso, né, vereador Rogério Torno? Junto com o recurso, isso mesmo. Muito bem colocado. Vereador Paraílio. Não poderia deixar a oportunidade passar, da minha felicidade, por estar acontecendo o que está acontecendo, né? Tive a felicidade de conversar com o prefeito, e ele na primeira conversa ele não estava aceitando, achando difícil, bastante gasto, mas mostrando para ele da condição de que uma Câmara daquele tamanho, para muito pouca gente, muito pouco trabalho, não era nem justo, né? E passei por duas presidências e não pude levantar a mão naquilo lá, devido a mesmo se encontrar na Justiça. Tivemos a felicidade do desembargador, que eu não lembro o nome agora de momento, acabou dando autorizando, dando a condição de voltar a ser novamente um prédio de préstimo à população, porque se encontrava em péssimas condições, né? A Câmara em si, as câmaras anteriores também não tiveram, depois da demanda entre a empresa e a Prefeitura Municipal, e sim o Executivo, não tinha como fazer alguma coisa diferente, né? Passamos um período muito grande e aquilo cada dia se destruindo mais. Hoje vejo um prédio grande, bonito, aí com possibilidade de dar atendimento à população piraiense. Para mim é uma coisa muito importante, que eu, provavelmente quando sair da Câmara nesse final de ano, eu tenho esperança que a Câmara já em cima esteja funcionando em benefício da coletividade piraiense. Para mim é uma grande satisfação, que passar aí 8 anos sem poder fazer nada, seria muito difícil. Dr. Júlio tem conhecimento do que a gente tentava por muitas vezes falar com a excelentíssima juíza, e ela também, numa situação difícil, não podia dar uma determinação de momento. Isso cada dia se tornava mais angustiante.
Mas hoje eu vejo aí, desculpa, o prefeito Henrique aí fazendo um trabalho, reformando o prédio para ficar melhor e ficar em condições da população piranhense tirar proveito. Prédio grande que com certeza terá muito proveito para a população. E nós, todos aqui da Câmara Municipal, que foram favoráveis à entrega do prédio para que o município desenvolvesse um trabalho melhor, então de parabéns a todos, porque foi um ato de benefício à população. Obrigado, presidente. Não havendo mais nada a discutir, agradeço os nobres vereadores, nobre vereadora, maneira como se comportaram, jurídico, funcionários, público que nos acompanha pelas redes sociais. Em nome de Deus, declaro mais uma sessão encerrada.